Nosso terceiro tema por aqui é o Valência. A gente conseguiu acompanhar durante o jogo contra o Juventude algumas reações dele, né? Inclusive na transmissão na TV. Mas especificamente os pênaltis perdidos pelo equatoriano. Foram 2 em confrontos contra o Juventude e a gente ainda teve um pênalti perdido na seleção equatoriana. A aparência do Valência, isso pode ser só uma avaliação, né? Muito subjetiva e muito superficial. De vez em quando era de alguém que estava muito incomodado, né, com esse jejum de gols, mas também alguém que parecia que estava um pouco frustrado. Na hora que o gol do Tabata sai, ele aplaude discretamente. Tem alguma coisa pegando com o Valência? Ele é mais fechado? Eu acho que Não quero criar crise alguma, não, acho que tu pega ponto. num ponto interessante, que é subjetivo. A análise que a gente faz sobre as reações do Valência são análises subjetivas. Então a gente precisa avançar um pouco e tentar buscar alguma informação de bastidor sobre o que está acontecendo com o Valência. Foi o que eu fiz nas últimas horas, nessas últimas 24 horas. E é por isso que eu trago esse assunto. Claro, aqui, Vaguinho. o Valência, a família do Valência está incomodada, está chateada porque eles tinham uma vida aqui muito tranquila. A família do Valência ia na Sojipa, acho até que continuam indo, né? As meninas do Valência treinam ginástica na Sojipa, mas essa liberdade, ela ficou um pouco tolhida por conta do que aconteceu em Caxias do Sul, da invasão de campo de um torcedor. E a invasão é apenas um ato, porque os covardes de rede social, eles atuam 24 horas sem querer saber a circunstância e atacam as pessoas. Aí fora das redes sociais também, né? Eventualmente pode acontecer. Então isso acabou trazendo porque o cara medo. que invade o campo tentando agredir... Isso acabou trazendo um medo para a família. Entendi. E o Valência tá preocupado com isso e tá chateado com essa situação. Isso é um absurdo, tá? Né, Então, assim, é nítido que ele não tá 100% centrado no Inter. Então é um trabalho muito delicado, que todo o clube precisa se envolver, porque, o Valência não deixou de ser bom jogador. Que o Valência é o melhor centroavante do Inter, não precisa nem eu dizer. Não existe nenhuma situação de mercado hoje, nenhuma opção de mercado que chegue aqui e diga o seguinte: esse aqui chega, joga e bota o Valência no banco. Não existe isso. Viável, eu estou dizendo, obviamente, né? Sim. Então, nós temos que recuperar o Valência. Como disse o Roger, é hora de estender a mão para o Valência. Eu não desisto do Valência porque eu vejo nele, e é uma forma de ver jogo de futebol, né? Tem gente que não consegue isso. Tem gente que prefere, errou o pênalti, lenha. Não conseguiu driblar, lenha no cara, tira, vende. Não. Na minha visão, o Valência é recuperável. Recuperável e tem muito a dar pro Internacional ainda. E vê como as coisas estão acontecendo no Inter. O Vaguinha cita que o problema começa no jogo contra o Juventude do pênalti perdido. O Valência tinha voltado da Copa América, ele volta no jogo de ida contra o Juventude, na quarta-feira. O Inter perde o jogo, mas ele faz o gol. Né? Não jogou bem, mas fez o gol. Aí o Kudê cai, troca o treinador, ou seja, o ambiente era um ambiente ruim, ele voltou com um time mal, não é culpa dele, ele estava na Copa América. Aí o jogo seguinte, contra o Juventude, ele erra o pênalti, ok. Mas aí aquele pênalti errado já vira um motivo pra crítica, pra tentativa de agressão, pro mundo cair em cima dele. Ele não tinha nada a ver com os problemas do Inter. O Inter entrou em crise no mês de Copa América, sem Valência, e muito provavelmente por isso. Porque se tivesse Valência e Borré naquele mês ali, teria conseguido 5, 6 pontos a mais no Brasileirão. O Inter jogou com o Luca Drummond, com o Lucas, sem centroavante, até naquele momento. Então o Valência era para ser a solução, e no segundo jogo, a atitude da torcida, ou de um torcedor, mas já tinha Vivaia para ele, já inviabilizou essa situação. Então, assim, é tudo assim, muito fora do tom. Só para fechar esse tema, eu tenho alguns depoimentos de amigos que estavam no estádio Beira-Rio e que relataram o que aconteceu, tá? Quando o Valência perde o pênalti, termina o primeiro tempo e a torcida vai a ele. Muitos colorados que estavam no estádio e que ouviram as vaias se demonstraram contrários a isso e cobraram quem estava vaiando. Uhum. Então, não é que a torcida do Inter está contra o Valência. Há uma parte da torcida que está contra, mas eu acredito que a maioria
esteja ao lado do Valência. Eu estou do lado de quem aposta ainda na recuperação desse jogador. Aliás, faço isso sem esforço nenhum. Eu compro do Valência sem esforço nenhum. Ele vai voltar e vai ajudar o Inter. Acho que tem um ponto muito importante, assim, do lado humano, né? A gente, agora, principalmente na Olimpíada, ouviu falar muito de saúde mental, né? A Simone Biles levantou isso ainda no outro ciclo olímpico, a Rebeca Andrade, e muitos atletas sentiram a vontade para falar sobre isso, mas é muito difícil dissociar de uma pessoa o lado pessoal o tempo todo do lado profissional. Eu sei que o jogador ele tem muito que deixar fora de campo algumas questões, mas às vezes isso vai impactar. E se a informação que a gente tem é de que tem uma parte da vida pessoal de liberdade mais restrita, né, de algumas outras situações envolvendo aí enervalência e família, isso é algo muito importante de se observar. O Roger Machado estender a mão nesse contexto para o seu jogador e apoiar, e o clube também oferecer apoio, é de extrema importância. Nesse momento, inclusive, daria para juntar o nosso tema falando do GPR. Porque muito do que nós vamos falar do GPR passa exatamente por esse sentimento que tu acabaste de revelar, que é não ter força mental para suportar a pressão. Né? Tem duas situações que o Vaguinha levanta que eu... Vamos abrir o fio, então, já vamos começar a falar disso. Isso, eu só queria... E vamos entrar depois no GPR. Tá, perfeito. Eu queria... tem dois pontos que o Vaguinha toca, que eu acho muito importante que a gente saliente aqui. O primeiro deles é toda e qualquer análise que a gente está falando aqui é subjetiva e baseada em especulação, né? O nível de descontentamento ou de felicidade, tudo a gente analisa uma fotografia. Isso, em cima de Tá? uma imagem. De uma imagem. Uma imagem, Então, exatamente. não, mas é fundamental que a gente saliente isso. Sim. A outra situação, e aí o Vaguinha tem toda a razão. Gente, Valência é muito melhor que os outros. Por que, com relação aos melhores, existe esse tipo de crítica? E esse é um negócio que é muito brasileiro, né? É muito brasileiro. Enquanto em outras culturas a gente idolatra o ídolo bom, aqui a gente cobra do bom. A gente exige do bom. E o Valência, ele é... Eu acho que o Vaguinha tem toda a razão. Ele é muito melhor do que os outros. O Inter muda de tamanho com o Valência em relação a... Sei eu, qual é o outro centroavante? Quando o entra o Alário é outro time. Entendeu? É outra coisa, outra história. O menino esse que é bom jogador também, o Ricardo Matias. Não dá para comparar. Então, é preciso entender isso aí para tu não perder, né? Perder para ansiedade e especulação. Sobre o GPR, rapidamente. Pois é, só para contextualizar, eu não falei nem o time, né? Eu disse que ele tá voltando pro futebol do Rio Grande do Sul, fez um suspense aí, ele que é ex-jogador do Grêmio, está de volta agora para o Ipiranga de Erechim, até o fim da Série C. O GPR é talvez um pouco do que a gente esteja falando aqui. O GPR pintou como para ser um excepcional jogador de futebol, não virou. Fez uma temporada muito boa em 19, teve uma lesão e tal, não virou, e depois perdeu para força mental. E teve um problema de saúde importante Também, lá no meio do caminho, vários. né? Ele tem um problema muito sério de lesão de jogador, que é aquele rompimento do adutor em 18 centímetros, que a gente sabe como é difícil voltar, e depois ele teve um câncer, que ele curou, felizmente, rapidamente, mas também teve que ser submetido aí a algumas dificuldades. Mas vale esse raciocínio pro GPR. Vale esse raciocínio. E aí, Kelly, como é difícil ser atleta profissional. É muito difícil. É muito difícil, E eu um acho, é desafio difícil ser atleta. absurdo, né? e eu acho que essa questão do Jean-Pierre, a gente entra um pouco mais na formação do jogador. Esse acompanhamento psicológico, esse tratamento do ser humano, do cidadão, ele tem que começar lá na base. Porque agora a gente está falando do Jean-Pierre, que é um cara que de alguma forma conseguiu fazer dinheiro com o futebol, né? Teve um contrato bom com o Grêmio, mas na base muitos garotos ali não viram jogador e não passam por isso. E depois o cara vai para a vida que ele não vai ter esse super salário nem por um momento da carreira e ele lida com esses problemas. Então acho que na formação dos jogadores esse cuidado mental ele tem que ser só que maior. Eu vou te dizer que o grande problema da base é o outro lado. Incrivelmente é o outro lado. O jogador, quando ele se destaca na base, que ele começa a virar... Ele vira uma estrela interna. E ele é bajulado. Extremamente bajulado.
e só se cerca dele, ou só estão perto desses jogadores quem diz sim. Eles não têm a negativa. E quando vem o profissional, que vem a competição real, vem o quê? Tu não é tudo isso, cara. Tu não é isso aí. E aí alguns dizem, como assim eu não sou? Desde os 13 eu sou? Como eu não sou? Se vocês me disseram que eu era, e não é. E aí é que vem a dureza do negócio, que aí diz assim, ó, no mundo real, meu amigo, tu não é. O Jean-Pierre, ele, inclusive, ele chegou a se aposentar do futebol em dezembro de 2022 e agora passou todo 2023 parado, tá retomando a carreira. Esse ano, Ele não pode esquecer a doença que ele teve, a cirurgia Isso. que ele fez, né? Exato. Que imagino deve ter mexido muito com a cabeça, né, dele. E que também, assim, além de mexer com a cabeça, trouxe prejuízos físicos para ele, físicos que afetaram o técnico, né? Isso aí, exatamente. Então, enfim, é um talento absurdo, né? Um talento absurdo que poderia, obviamente, estar aí jogando em alto nível ainda. Bom retorno ao Jean-Pierre ao futebol gaúcho.